Olá, tudo bem com você? Você, especialmente você, torcedor do Fortaleza, tudo bem? Bom, espero que sim, meus amigos. A gente está no vesperal de feriado. Feriado, na verdade, prolongado. Grande final de semana. Presumo que em Fortaleza, em outras cidades de praia, ali do Ceará, o sol esteja frequentando a pele de todos vocês, aparecendo na pele de todos vocês, corando o ar, deixando o ar muito mais bonita do que já é. Mas o Fortaleza, Josa, vem mal, perdeu, gente. Qual o problema? Perdeu, todo mundo tá perdendo. Fortaleza, vai se recuperar, Josa? Eu acho que sim. Acredito muito que sim. Neste vídeo vamos falar sobre isso. Antes disso, gostaria de convidar você a baixar o aplicativo OneFootball, gente. Se você ainda não baixou o aplicativo, você pode usar a descrição. Na descrição desse vídeo tem um link para você baixar o aplicativo do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol no planeta Terra. Você vai ter a Bundesliga 2, a Bundesliga totalmente gratuitas no OneFootball, gente. Também algo que eu curto e faço muito, que é acompanhar um minuto a minuto do jogo. Minuto a minuto no OneFootball é realmente muito interessante porque o cara chutou agora, já está no OneFootball, né? Estão discutindo aí também a possibilidade de ter Ligue 1 novamente, né? A Liga Francesa de Futebol, agora que tem Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria e tantos outros craques ali no PSG. Né? Então é possível que até volte aí para o OneFootball também. Né? O OneFootball é um grande aplicativo de futebol. Eu me divirto muito com o futebol, gente. Então, se você não baixou o futebol, use o link na descrição deste vídeo. Ou então encoste o seu QR Code aqui em cima, gente. Quer dizer, encoste o seu celular no QR Code, aí você vai poder baixar o OneFootball. Por que você tá rindo, Josa? A situação no Fortaleza é difícil, você tá rindo? Tô rindo, gente. Tô rindo sim, porque o Fortaleza deu muito mais motivos para que o torcedor sorria, e também para mim. E não tem como não dizer para vocês que eu, sim, tô torcendo muito para que o Fortaleza dê certo. O Fortaleza inspira em mim admiração, carinho, amor, respeito. Como é que eu não vou torcer para dar certo? Claro que eu tô torcendo. E vou dizer para você, fiquei feliz com a campanha do primeiro turno. Foi uma campanha histórica, muito mesmo. Uma grande campanha. Agora eu acho que começa um outro campeonato para Fortaleza. Fortaleza tinha ali uma gordurinha legal, acumulada aí nos últimos jogos, acumulada na campanha, nos principais jogos da competição, em jogos como 3-2, histórico, contra o Palmeiras, um dos jogos mais importantes, mais vibrantes dos últimos anos no futebol brasileiro. Aquela vitória espetacular contra o Galo no começo do campeonato. E outras vitórias também. Então, por causa desses resultados, o Fortaleza acumulou a gordura, que no final da competição, final do primeiro turno, na verdade, o Fortaleza acabou perdendo um pouco essa gordura, e hoje está ali, está no limite, ainda é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, mas tem muita gente se aproximando, muita gente mais ou menos, né? O fato é, o Fortaleza é o terceiro colocado, ainda que tenha perdido um monte de ponto, ainda que tenha muitas equipes com menos jogos que o Fortaleza, o fato é que essas equipes vão precisar jogar. E não é garantia de que elas vão conseguir conquistar suas vitórias. Uma ou outra, por exemplo, o Flamengo, tudo indica que possa sim conquistar, mas não está garantido. Né? Então o Fortaleza já jogou, não conseguiu vencer, por exemplo, no caso do Bahia, mas nada indica também que o Flamengo vai vencer seu jogo, seu próximo jogo, e outros perseguidores do Fortaleza também. Né? Então, mas o fato é que o Fortaleza agora não tem mais essa gordurinha e praticamente começa o segundo turno e precisa pensar o segundo turno como uma competição nova, meus amigos. Uma nova competição em que está começando do zero, né? E aí tem muita gente postulando aí vagas na Libertadores e o Fortaleza também vai ter que lutar por ela. Ô José, você falou em algum momento aí que o Fortaleza até lutava por título brasileiro. O que eu disse, na verdade, meus amigos, é que se Fortaleza, como o Fortaleza estava entre os 3 primeiros colocados do Brasileirão, qualquer equipe que está entre os 3 primeiros pode sim pensar no título como algo possível. Neste momento, o Fortaleza perdeu um pouco de força em relação a essa luta. Evidentemente. Agora, vamos imaginar aqui, por exemplo, que nas próximas 7, 8 rodadas do segundo turno, ao final da 7ª ou 8ª rodada do segundo turno, se o Fortaleza ainda for o 3º ou 4º colocado do Campeonato Brasileiro, certamente, sim, poderá brigar por título sim. E qual o problema da gente assumir isso? O problema vem de que eu tenho receio, eu não posso me decepcionar depois, tal. Gente, vamos viver o dia a dia, o momento, né? O fato é que o Fortaleza o Fortaleza tem seus problemas, mas ele não está num campeonato em que outras equipes também têm seus problemas. Não é apenas o Fortaleza que tem os seus problemas. O Fortaleza foi muito mal contra o Bahia, mas eu diria para vocês, meus amigos, que se o Fortaleza perdesse de 1-0, a coisa talvez não fosse tão interessante como foi de goleada. É isso mesmo, paradoxalmente, quando o time perde lutando, qual é o discurso do jogador? Nós perdemos, mas nós lutamos.
foi por muito pouco, não sei o quê. E parece que essa sua conversa mole, mas é mais ou menos o que frequenta mesmo o mental do jogador, psicológico dele. A gente perdeu de 1-0, a gente perdeu de 2-1, mas nós lutamos, a gente não tá tão mal assim. Tomar um chacoalhão, tomar um 4-2 daquele jeito, tomar uma goleada naquele momento, talvez seja interessante para dar de fato um toque na cuca do jogador, gente. Para fazer com que ele acorde e entenda que tem alguma coisa acontecendo mesmo. Porque ele, a gente não ganhou do Santos, mas jogamos melhor. Ele jogou melhor. Jogou melhor que o Santos. Mas já não foi o jogo do Fortaleza de outras partidas. Não foi o jogo do Fortaleza. Não foi o Fortaleza, por exemplo, que jogou contra a Palmeiras. Não foi o Fortaleza que jogou contra o Atlético Mineiro. Mas o que fica na cabeça do jogador? Nós ganhamos. Jogou contra o Juventude em Caxias do Sul, um jogo pra mim que teve os minutos finais assim, os 15 últimos minutos mais pavorosos do Fortaleza na temporada. Mais pavoroso ainda do que foi o Fortaleza contra o Bahia. Né? Mas ali a equipe empatamos fora de casa contra o adversário, que é um adversário forte, sobretudo dentro de casa e tal. E aí faltou o entendimento de que aquela equipe dentro de casa, ela jogava menos bem do que fora de casa. O Juventude, dentro de casa, é uma equipe que tem dificuldade para jogar com a bola. Mas ela soube, por exemplo, dominar o Fortaleza no final da partida. Por quê? Porque o Fortaleza estava completamente perdido na sua proposta. O Juventude mudou a sua proposta e ainda assim conseguiu ser eficiente na partida e quase vence o Fortaleza naquele confronto. Mas o jogador acha o quê? Não, tá tudo bem, a gente quase venceu, empatamos fora, é o que vale. Não, então a goleada contra o Bahia pode ser interessante nesse sentido. Entendeu? Dar um tapa na cuca logo do cara, pro cara acordar, peraí, meu, não é assim. E aí olhar para os problemas. E quais são os problemas do Fortaleza hoje, gente? Os problemas do Fortaleza é que há certos jogadores que não estão mais com a bola tão redonda como já foi em outros momentos da competição. O Fortaleza precisa muito do Ederson. Precisa muito que o Ederson jogue bola. O Ederson, quando ele tá com a bola, quando ele conduzia a bola antes, por onde ele passava, ele melhorava o jogo de todo mundo. Ele passava perto, por exemplo, ali do Matheus Vargas, melhorava o jogo do Vargas. Ele chegava um pouco ali no ataque, melhorava o jogo de WP9, ou mesmo do David, ou mesmo do Robson, assim por diante. Quando as coisas não funcionavam, a bola de segurança, de qualidade, era para quem? Era a bola que ia para os pés do Ederson. É um cara que praticava drible, praticava condução, e ele parou de fazer tudo isso. Aparentemente tem alguma coisa acontecendo com o Ederson, porque ele não está conseguindo mais jogar. Inclusive, em alguns momentos, parece que falta até disposição. Não estou dizendo que é isso, mas é o que parece em alguns momentos também. A ponto de que o Crispim passou a ser um responsável quase que único pela construção do jogo da equipe. Felizmente, para o Fortaleza, eu vejo no Felipe uma evolução, ele está cada vez melhor. Está virando o melhor volante do Fortaleza, posição, na minha opinião, que era do Ederson anteriormente. O Felipe está melhorando muito, né? E acho que o Ederson precisa tomar jeito, porque senão ele precisa ir para o banco de reserva, gente. Mesmo sendo o Ederson, mesmo sendo esse grande jogador que foi neste primeiro turno para o Fortaleza, para mim o melhor jogador do primeiro turno do Fortaleza foi o Ederson, apesar dos últimos jogos muito ruins. Apesar disso, se continuar jogando essa bolinha, tem que ir pro banco sim, para acordar, para ver se toca. Por quê? Porque ele às vezes precisa de uns toques na cuca mesmo. Né? E aí o Fortaleza vai colocar quem ali no setor, Josa? Pode trazer o Vargas, a gente nunca viu o Vargas, por exemplo, de volante. Pode, de repente, colocar ali o Ronald. Alguma coisa tem que ser feita, gente. Porque um jogador que não está rendendo, ele precisa sair um pouco mais da equipe, precisa frequentar assim, banco de reservas. Isso não tem nada a ver, por exemplo, com o trabalho que o treinador constrói com os seus jogadores. E nesse sentido, muitas vezes o jogador não vai para o banco de reservas, ele demora para ser substituído, ou ele demora muito para entrar ou sair da equipe por causa da relação que o Vojvoda construiu com os seus jogadores. Eu respeito essa relação, mas eu acho que em alguns momentos ele está exagerando. E também nisso a gente pode pontuar que o técnico argentino também não vem bem nos últimos jogos. Apesar de que no último, para mim, ele fez tudo certo. Ele colocou a equipe com mudanças para jogar contra o Bahia. Ele fez alterações corretas também para mudar a equipe contra o Bahia. O Fortaleza veio, sinalizou no segundo tempo que estava melhor, que tinha entendido que a conversa do vestiário foi muito qualificada também, mas não funcionou. Nesse caso, acho que muito por causa dos jogadores, não por causa do Vojvoda. Mas ele também vem errando, na minha opinião, ao demorar muito, por exemplo, a desistir do Matheus Vargas como meio-campista centralizado. É claro que quando ele coloca o Romarinho foi muito mal. Mas ali no caso, o Romarinho, ele foi mal no jogo. De repente, no outro jogo, se ele não for, por exemplo, bancar um jogador como o Lucas Lima, acho que tem que entrar com o Romarinho. Não pode voltar o Vargas. Né? E ele não desiste mesmo, porque ele tira o Vargas da equipe, aí no jogo, quando ele vai substituir, ele coloca o Vargas para jogar. Tudo bem, até entendo, entrando no segundo tempo, não tem tanto problema não. Quanto ao Romarinho, se for o titular na próxima partida, ele precisa fazer o seguinte, ele precisa entender o seguinte, parar com essa mania de jogador neném. Jogador que chora o tempo inteiro, jogador que o tempo inteiro quer cair e fica chorando, esperando que o árbitro seja a mamãe dele para dar mamadeira para ele, né? Para dar mamadeira, trocar fraldinha, né? Então ele chora, ele cai, chora e fica esperando que o árbitro faça alguma coisa por ele. Tem que parar com isso.
Isso é uma mania muito ruim de vários jogadores brasileiros, e o Romarinho é um deles. Né? Naquela jogada contra o Bahia, onde começa, na verdade, a derrota do Fortaleza, ele cai no setor ali do meio de campo muito perigoso. Né? Vamos imaginar que tenha sido falta mesmo. O árbitro não apitou. Só que para ele o melhor foi cair e ficar chorando. Então ele cai e fica chorando, como se fosse um neném, esperando que o árbitro faça alguma coisa para ele. Tem que parar com isso. O jogador de futebol tem que parar com isso aqui no Brasil. E o Romarinho é um cara que exemplifica muito isso. Em vez disso, vamos tentar jogar. Acho até que não estava mal na partida, até o momento em que ele caiu e fica chorando, esperando que o árbitro fosse lá cuidar dele como se fosse a mãe dele. Tem que parar com isso, Romarinho. Né? Tem que parar com isso, meu amigo. Né? Fortaleza precisa de um jogador ali que fique em pé, que tente o jogo. Né? Que se você tentasse, continuasse, de repente você passaria pelo seu marcador. Né? Então vamos lá. Acho que alterações talvez sejam necessárias sim, porque, e o Voivoda já entendeu isso, porque os jogadores não estão rendendo como antes. Um problema do Fortaleza é o quê? Os jogadores não estão tendo o mesmo rendimento que antes. Por exemplo, o Ederson. Por exemplo, os atacantes. O Robson não está tendo o mesmo rendimento que antes, só que ele se cobra muito, a gente percebe isso. Né? O David não está tendo o mesmo rendimento que antes. Só que aparentemente parece que ele nem se cobra. É claro que se cobra, é claro que o cara faz isso. Mas dentro de campo é a aparência que fica. De que ele parece que não liga muito. Perdeu a bola, tudo bem. Tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. Não tem problema. Não é assim. Entende? O David é um jogador que ele mexe muito com as emoções do torcedor do Fortaleza. O torcedor gosta muito dele, né? Só que ele não pode se desconectar do jogo, da partida, né? E também da temporada da forma como ele está fazendo. Então eu acho que passa muito também pelo rendimento de alguns jogadores que não estão entendendo mais algumas coisas. Só que aí os reforços que chegaram precisam dar conta de melhorar a equipe, de entrar na equipe no lugar desses jogadores que não estão rendendo muito mais. E aí um ponto, né? Acho que tem que ser substituído com muito mais rapidez no jogo. Por exemplo, voltar para o segundo tempo já com alterações. Acho que é uma questão interessante que o Voivoda pode começar a fazer um pouco mais. Né? O jogador não está dando certo, não insiste muito com ele como titular. Pode bancar, até porque agora tem reforços. Né? Tem o De Pietro aí que pode jogar. Né? Tem também o Ângelos, não foi bem, muito longe disso, foi muito mal. Pareceu no jogo contra o Bahia que ele nunca foi jogador do Voivoda. Porque o que ele sinalizava é que ele não está entendendo o que está acontecendo no Fortaleza. A gente espera isso do Matheus Vargas, que geralmente parece não entender o que acontece. A gente poderia esperar isso do Edinho, que é um jogador muito intuitivo, né? Tem ali um vigor, uma vontade de resolver a partida, mas que parece que precisa assim, ser empoderado pelas ideias do Voivoda para ser um jogador coletivamente muito melhor. A gente não espera isso do Henriques. Ele não foi bem na partida, esperemos se, caso seja escalado como titular de novo, ele consiga apresentar alguma coisa, porque senão ele também terá de deixar de ser opção. Tem o De Pietro também para chegar aí, né, para jogar, e acho que o Voivoda também pode assistir um pouco mais com o Igor Torres. O garoto estava entrando muito bem, estava resolvendo, de repente parou de ter esse prestígio todo. Acho que ele pode entrar um pouco mais na partida. Né? Não vejo por que insistir tanto com o David, se você tem o Igor Torres ali que pode fazer um trabalho interessante. De repente o garoto pode até jogar um pouco pelo lado do campo, ou como segundo atacante ali mesmo, né? Juntamente com o Robson, trocando de posição ali, quem entra na área, uma hora entra outro, e assim por diante. Né? Mas eu acho que não dá para insistir muito com o DVD, porque o DVD, como vocês falam em Fortaleza, não está jogando bem. E eu acho que é muito educativo para o jogador, quando ele não está jogando bem, que ele vá para o banco de reservas. Isso serve para o David. E isso, se não tomar jeito, serve também para o Ederson. Entendeu? Serve também para o Ederson. Mas se você confia que o Fortaleza vai conseguir fazer uma campanha boa no segundo turno, para mim tem que começar do zero. Tem que fazer esses ajustes aí. Tem que recuperar a intensidade do seu jogo. Porque era a intensidade do Fortaleza que gerava a competitividade da equipe. E gerava a vontade de ganhar, gerava o protagonismo dentro de campo, a vontade de vencer, o mental focado na vitória. Então, o que acontece? Como os jogadores não estão conseguindo mais ter essa intensidade, ele perde competitividade. E aí as ideias do modelo de jogo acabam não acontecendo dentro de campo. E quando os jogadores tentam e veem que esse modelo não está acontecendo, que essas ideias do técnico não estão sendo interpretadas devidamente dentro de campo, ele se enfraquece mentalmente. Quando isso acontece, o adversário tende a tomar conta. Por quê? Porque o Fortaleza ele não pode se dar o luxo de deixar de praticar com eficiência o seu modelo de jogo durante quase os 90 minutos da partida. O Fortaleza não pode se dar o luxo de ficar, por exemplo, 5 minutos sendo uma equipe comum. Não pode se dar o luxo de ficar 10 minutos sendo uma equipe comum. E há alguns momentos hoje que a gente percebe que a equipe não consegue mais ter aquela prática da intensidade, da competitividade, os jogadores não estão se posicionando muito bem para receber o passe, os jogadores não estão progredindo com a bola, que era algo muito importante. Quando as coisas não funcionavam, um ou outro progredia com a bola, como por exemplo o Ederson, isso funcionava. Um ou outro zagueiro também progredia com a bola, isso também ajudava. Isso precisa voltar a acontecer. Mas como muitas vezes não acontece, o jogador ele se desconecta com as ideias do técnico Voivoda. E o modelo se perde em campo. Quando isso acontece por 5 minutos numa partida,
o adversário cresce. Quando isso acontece por 10 minutos da partida, o adversário cresce e toma conta do mental da partida. Então, o Fortaleza precisa voltar a ser forte nesse sentido também. E o reforço? Tem reforço? Tem 2 reforços. Um reforço importante, acho que o De Pietri pode ser utilizado a partir de agora cada vez mais, e o Edinho também. O Edinho precisa ganhar mais chance. Né? E o outro, o grande reforço é o Benevenuto, porque ele também é esse cara para conduzir bola. À medida que ele se recupera e volte para a equipe, acho que a equipe vai ganhar também muito mais relevância, porque está fazendo muita falta. E aí é pensar também a possibilidade de buscar um zagueiro, porque o Jackson não dá, gente, não dá. Não é de hoje, não foi por causa do jogo contra o Bahia. Eu vejo isso já desde os primeiros jogos que eu vejo do Jackson, eu não consigo vê-lo como zagueiro seguro. É a questão de se posicionar, é a questão de não entender, não saber fazer a leitura da jogada. É um jogador que, com opção no banco de reservas, não está funcionando neste momento para a equipe do Fortaleza. Mas é isso, se o Fortaleza conseguir fazer isso, ela vai voltar sim a ser uma equipe competitiva, acho que volta sim, e pode voltar para a Libertadores sim, meus amigos. Para isso também temos que pensar os adversários. A gente tem o Corinthians chegando aí entre os 4, muito forte. Ok, o Corinthians está chegando. No primeiro turno, a campanha do Grêmio e a campanha do Inter ajudaram também o Fortaleza, porque essas equipes se afastaram ali da luta por vaga Libertadores. Né? Acredito que essas equipes vão continuar lutando para se manter na equipe, para encontrar alguma coisa no campeonato, mas eu acho que não vão tirar o Fortaleza ali das primeiras colocações. O Corinthians pode ser essa equipe perigosa. O Flamengo está chegando, evidentemente vai ficar com a vaga para Libertadores, claro, né? Assim como pode lutar até pelo título também. Mas o Atlético Paranaense, na minha opinião, vai continuar perdendo rendimento e não vai encostar no Fortaleza. O Atlético Goianiense, que começou o campeonato muito bem, também para mim é uma equipe que não tem hoje bola para conseguir tirar o Fortaleza da posição que está. E o Red Bull Bragantino já caiu bem em relação ao que foi o começo do campeonato, para mim vai cair muito mais ainda e não vai tirar o Fortaleza da sua posição. Ou seja, o Fortaleza, se fizer ali o básico e conseguir, por exemplo, ganhar mais ou menos a maioria dos seus jogos dentro de casa, né? Empatando alguns fora de casa, eu acho que irá mesmo para a Libertadores, porque outras equipes também vão falhar. O segundo turno é um ambiente do campeonato em que muita gente também não sabe onde está. Muitas equipes perdem ritmo também, muitas equipes se dão muito mal no segundo turno também. Então, o Fortaleza pode não ser uma equipe brilhante no segundo turno, mas ela pode ser, por exemplo, se ela for 70% do que ela foi no primeiro, acho que isso já vai bastar para o Fortaleza ir para o Libertadores de América e sim brigar ou talvez até por outras coisas, a depender dos adversários um pouco mais à frente. Né? Por que isso? Porque outras equipes não vão ser tão brilhantes assim como alguns pensam. Outras equipes também vão decepcionar no segundo turno também, como muitos já fizeram no primeiro turno. Então, a oscilação que Fortaleza teve, todas as outras equipes tiveram também. Por que ela parece danosa para o Fortaleza? Porque o Fortaleza parece não ter direito para oscilar. Mas tem direito sim, gente. Tem direito para oscilar sim. É uma equipe feita por seres humanos que tem também o direito de errar. Agora, acho que os ajustes virão, os adversários não vão ser tão mais complicados como foram, não são tão amedrontadores para o Fortaleza como são. E você, torcedor do Fortaleza, acredite no Leão do PC. Porque os adversários estão acreditando. Quando o adversário vai jogar contra o Fortaleza para empatar o jogo, é porque eles olham para o Fortaleza e veem no Fortaleza um grande adversário. Então, se os adversários estão vendo isso, que você, torcedor, também veja e confie na sua equipe. Ok, gente? É isso. E tem que pensar e acreditar numa coisa maior sim. Não pode ficar só contente com a campanha histórica, tem que querer mais. Tem que querer muito mais. E você tem o direito de querer muito mais sim. E acho que é possível sim. Vamos esperar que isso aconteça. Sorte ao Leão do PC no segundo turno. Sorte a todos vocês, torcedores do Fortaleza, a comissão técnica do Leão, a direção do Leão, e que alguns jogadores também consigam aí recuperar seu nível, voltar ao nível que era antes, e os reforços que chegaram e que estão chegando consigam evidentemente apresentar, ser soluções, ser alternativas para o técnico Rani Pablo Voivoda, fazendo o Leão do PC uma equipe com uma campanha ainda muito mais histórica do que foi, levar a equipe, no mínimo, a Libertadores de América. É isso, obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste longo vídeo, meus amigos e minhas amigas. Até o final.